não só por falar da parte religiosa, né, o tema proposto essa noite é a aliança da ciência e da religião, mas pegar a parte religiosa, talvez o fato da gente estar aqui, sempre em contato com a doutrina, a gente tem uma preocupação maior de estudar, de ler, vem assistir palestras, vai pegar esse tipo de conhecimento. E aí eu peguei uma parte da ciência e tive a oportunidade de pegar um pouquinho do que eu também leio e estudo para poder trazer e poder falar. Então, foi muito gratificante montar o estudo. Então, a gente vai falar lá do capítulo 1, do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião. Para começar, ele diz ali o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, Jesus fala, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último iota e o último ponto. Quando ele fala ali céu e a terra não passarão, existirão sempre até que o bem e a lei de amor sejam cumpridos. E essa lei, quando ele menciona lá, é a lei de amor, que é a lei de Deus. Amor puro, amor infinito. Na sequência, eu vou falar um pouco de como a gente vai tendo uma ordem cronológica das revelações que foram chegando até a gente. Num primeiro momento, numa primeira revelação, a gente tem lá Moisés com os 10 mandamentos. Ainda naquela fase, precisava frear. A gente não tinha desenvolvido, né, esse sentimento tão delicado que a gente já começa a olhar e desenvolver, então precisava desse freio. Na segunda revelação vem Jesus, com a lei de amor, caridade e perdão, que ele vem agir e praticar, mostrando a história do dar, a outra face, tão difícil ainda para nós. Mas ali naquele momento já trazia com uma ideia de repente, mostrar na prática essa lei do amor. E na terceira revelação, Kardec, o nosso codificador, o codificação no Espiritismo, que ele vem para esclarecer. Esclarecer, na verdade, aquilo que a gente já estava pronto para receber. Porque se a gente parar para pensar e analisar, é todo um processo, né? Imagina se esse processo fosse invertido, né? Kardec trouxesse algo ou alguém na época de Moisés. Não faria o menor sentido. Por quê? Porque a gente não estava pronto para ouvir e muito menos para entender. Se a gente parar para analisar, tem muita coisa que a gente desconhece e que a gente ainda não é capaz de entender. Então, imagina, porque o processo ele é gradativo mesmo. A verdade é que o processo de revelação religiosa ele é programado, metódico e sequencial. Tem uma sequência, é pensado, é estudado, é analisado. De que forma, em que momento ele vai surgir. E aí, nessa sequência de pensar isso, a gente tem, então, na época de Kardec, né, lá em 1800, na verdade, quando ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, mas antes disso, né, quando ele veio para preparar e divulgar essa doutrina, a gente sempre escuta que veio alguém junto com ele naquele mesmo período, porque se ele falhasse nessa missão, alguém tomaria o lugar dele. Aliás, alguém faria esse trabalho porque era importante que naquele período isso fosse revelado. A verdade é que 53 espíritos em condição espiritual semelhante reencarnaram com ele naquele período. E, na verdade, que poderiam assumir a tarefa para levá-la a bom termo, porque, ou seja, o momento era aquele. Não tinha outro momento para acontecer. Era importante acontecer. Kardec fez com maestria o que tinha que fazer. Codificou a doutrina. O fato é que, se ele não tivesse codificado naquele período, alguém iria fazer. Porque, lembra que a gente viu lá, que é sequencial, metódico? E ele é preciso. Naquele momento deveria surgir essa revelação.
para que a gente pudesse ter conhecimento com isso, e olha que a gente vem estudando ao longo dos anos e tentando entender cada vez mais. A teoria ainda é fácil, o processo é a gente conseguir colocá-la na prática. Esse é o esforço. A vida vai botando a gente em situações para que a gente seja testado para que isso aconteça. Então, colocar tais ensinamentos que Kardec brilhantemente codificou na prática é o grande desafio. E o que eu costumo falar é o que a gente faz? A gente reclama. Porque problema é o quê? Problema é a doutrina na prática. Como assim? Cada desafio que eu preciso enfrentar, ele está moldado para a minha encarnação, para que eu possa me desenvolver. E o que a gente faz? O que a gente sabe fazer? Reclamar, se incomodar, entrar no papel de vítima, né? E aí trazer só dificuldade, porque a gente começa a colocar um olhar pesado em cima disso. Se a gente começar a olhar cada dificuldade, cada desafio, e eu posso até pedir aqui, levante a mão quem não tem, não vai existir. Se a gente pegar e começar a ter um olhar diferente, um olhar que a doutrina espírita ensina, tudo fica diferente. Só que o que a gente faz é ainda entender em teoria, mas internamente aqui a gente questiona. Questiona Deus, questiona o porquê que está acontecendo, se incomoda o porquê que está acontecendo aquilo. E aí a gente passa os nossos dias fazendo o quê? Reclamando, se incomodando, se estressando, né? Só que, na verdade, essa oportunidade ela está ali para te burilar, né? Para nos moldar, para que a gente possa se desenvolver. Então, acho que o desafio é poder olhar isso de forma diferente. E aí, como o material fala, 53 espíritos vêm em condição espiritual semelhante para aquilo, mas não precisou. Porque Kardec assumiu brilhantemente o papel dele. E o que ele faz? Kardec fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as. Tudo submetendo ao crivo da razão. Ele era extremamente racional, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Foi minucioso, foi detalhista, foi cuidadoso. Ao concluir que as respostas obtidas através dessas manifestações continham um profundo sentido lógico, o estudioso publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. Curiosamente, que algumas pessoas acham que a doutrina espírita ela é a doutrina de um homem que trouxe tais informações. Quando a gente entra em contato com a doutrina, o que a gente sabe? A doutrina não é de uma pessoa, a doutrina é dos espíritos. Agora, claro, alguém codificou e foi Kardec, que teve todo o cuidado de enviar várias perguntas para diversos lugares e receber respostas semelhantes de pessoas que nem se conheciam. E aí, toda a racionalidade, né, ele colocou ali, mas se a gente parar para analisar, olha que coisa bela que é a doutrina espírita, né, de que forma chega para a gente, de que forma vem sendo divulgada e os espíritos trazendo essas informações. Olha que cuidado, olha que amor, olha que zelo. Será que a gente pensa nisso? Ou é tudo tão automático que eu pego aqui o material, começo a estudar e eu nem paro para pensar que alguém, e nesse caso Kardec, literalmente perdeu a vida em função de codificar e trazer tais informações. Que trabalho belíssimo de amor. Por que é um trabalho de amor? Tudo que a gente tem, que eu pego ali facilmente num livro, ele teve todo um trabalho de enviar todas essas perguntas e poder receber todas essas respostas e codificá-las. É muito amor. E aí o que ele fala? Ele diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E aí ele menciona a ciência e a religião. Agora, se eu for falar em ciência e religião, eu vou pensar o seguinte, que essas leis possuem o mesmo princípio, ou seja, ciência e religião
possuem o mesmo princípio. Que princípio é esse? Alguém arriscaria? Deus. Porque a base de tudo é Deus. Ele é o Criador. Qualquer informação que chegue, e aí é óbvio que à medida que vai chegando e a gente vai tendo contato e a gente vai evoluindo, é claro que está no crivo do Criador, sem dúvida alguma. Porque ato de extremo amor, incondicional, vem dele. Só que são tantos detalhes, às vezes a nossa vida está tão agitada, que a gente não para nem para pensar nessas nuances. A gente não para pensar em todo o cuidado montado para que a gente possa se desenvolver. E isso passa pelo crivo do Criador. E aí vamos pensar que a lei de Deus é única. O que muda é a nossa leitura a respeito dela. A lei de Deus, ela é única, ela é atemporal. Ela nunca mudou. Nunca. Agora, o que muda é a forma que eu vou interpretar essas leis. Isso sim. Ou seja, o que muda é a minha visão. Uma vez eu me desenvolvendo e amadurecendo, eu vou começando a entender como é que funciona esse mecanismo. Eu vou começando a entender como tudo funciona. É tão curioso porque, por exemplo, às vezes a gente vai olhar um jornal, vai ligar a TV, vai olhar um jornal e ver situações do fulano que saiu ileso da Lava Jato e que agora está vivendo em tal lugar, e tem mansão, e tem carro, e tem isso, e tem aquilo. Queria que cada um, imaginando essa reportagem, não precisa imaginar, passou uma ontem, imaginando essa reportagem, que sentimento que fica aqui dentro? E aí a reportagem ainda dizia, e aí ele tirou da sociedade, né, e agora ele usufrui de tal dinheiro, de tal valor, etc. e tal. Toda vez que eu vejo algo assim, eu penso que justiça, ele pode de repente viver essa encarnação e viver com esse conforto todo, desencarnar e não acontecer nada com ele. Justiça divina. Justiça vem de Deus. E é impossível a gente passar desapercebido, né? E aí, não é o caso de ter que pagar, não é isso. É o caso de ter que, de alguma forma, reparar aquilo. Só que a gente vive e olha isso na ansiedade do homem, né? Na revolta do homem, no sentimento que só nos atrapalha. Então, vejam que a visão, quando a gente começa a dilatar a visão e entender o que tem por trás, o mundo se abre à nossa volta. Essa que é a verdade. E aí, na sequência, ele diz o seguinte, que ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo espiritual. Cada uma revela uma lei. Dentro desse processo, ciência e religião, se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria com a verdade. Esse é o fato. Porque Deus não vai negar uma coisa. Na verdade, a lei de Deus, como eu falei, ela é atemporal, ela é única. Dentro dessa sequência, eu ainda tenho, são chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, imagina a ciência deixando de ser materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e a religião, por sua vez, não ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, apoiando-se então uma na outra, marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Marchando combinadas. É claro que é um processo, também dentro da nossa sociedade, que passa pela evolução. Porque quando a gente pega a ciência ligada ao mundo espiritual, ela ganha um ar enriquecedor imenso dentro desse processo. Só que tem pontos que ainda dificultam esse processo, que é o próprio orgulho do ser humano em reconhecer algo que precisa ser
ter a sutileza de ir além daquilo que a gente pode pegar. E é curioso porque, embora muitos entendam que é possível existir, que exista, é preciso buscar a comprovação. E aí, daí, para chegar e desenvolver tal estudo, nem todos estão abertos a isso. Mas o dia que a própria ciência chegar a esse nível de conhecimento, nossa, isso vai acontecer, é questão de tempo, né? E aí eu trouxe para falar da ciência e falar o que ela falava e o quanto que esse lado espiritual chega para acrescentar, né? Eu vim trazer a glândula pineal, que certamente quem trabalha na mediunidade e quem já estudou algo voltado para a mediunidade, de alguma forma já escutou falar da glândula pineal. O cérebro, na verdade, quer dizer, o cientista diz o seguinte, que a epífise neural, glândula pineal ou simplesmente pineal, é uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro, entre dois hemisférios. Então, uma glândula que nós temos no cérebro, essa é a glândula pineal. Perfeito. Isso a ciência diz. Aí, lá em Missionários da Luz, André Luiz, em 1943, traz e complementa um pouquinho essa informação numa visão espiritual dessa glândula, na qual ele diz: analisemos a epífise, ou a glândula pineal, como glândula da vida espiritual do homem, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então, ali ele diz a importância da glândula no contato espiritual. O que ele está querendo dizer ali? Todos somos médiuns. A gente tem capacidade de comunicação no sentido de receber inspirações, né? A gente tem esse contato com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda. Isso é algo que todos nós temos, porque é um benefício, né? É um carinho que Deus faz conosco para botar essa babá linda do nosso lado, porque a gente ainda precisa. No entanto, se eu tenho uma mediunidade ostensiva, isso quer dizer que a minha glândula pineal, ela trabalha nesse processo brilhantemente. Então, eu preciso da glândula pineal desenvolvida para que possa acontecer esse contato. Nossa, mas caramba, então André Luiz traz essa informação, mas isso é tão novo, né? As pessoas ainda estão se acostumando lá de 1943? Não. René Descartes já falava. René Descartes, há 400 anos, ele dizia: a pineal é o ponto em que a alma se liga ao corpo. Olha lá, o conhecimento está ali. Só que às vezes a gente não está aberto a ele, né? Então ele passa pela gente e fica ali perdido em algum lugar e que vai ser resgatado no momento oportuno. Então, a gente já começa a ver, de alguma forma, né? Kardec traz isso novamente e fala sobre a glândula pineal. Mas e a ciência? Alguém parou para estudar e falar sobre isso, aliando, então, a ciência com a religião? Alguém fez isso? Fez. Um médico chamado Dr. Sérgio Felipe. Muito curioso, porque ele tinha alguns trabalhos, ele é psiquiatra, mas ele tinha alguns, ele clinicava, era clínica médica, e ele tinha alguns trabalhos na área de cardiologia. E aí ele começou a fazer algumas associações, que aquele coração, gênio, enfim, ele fez algumas associações dizendo que aquilo não poderia se desenvolver sem um espírito por trás daquele órgão. Então, ele começou um trabalho, embora ele fosse médico, ligado a questões espirituais. Ele foi para o Instituto do Coração, começou a fazer algumas pesquisas, até que, internado nesse instituto, estava um médico, super reconhecido na área também de cardiologia, e esse médico descobre que o Dr. Sérgio está ali no instituto e chama o Dr. Sérgio para falar com ele. E aí ele fala,
Até o doutor Sérgio ficou um pouco assustado. Será que eu falei alguma besteira? Porque sabia o quanto que ele era renomado na área. E aí ele chega lá, esse médico já estava em um estado avançado de câncer, sabia que ele ia desencarnar, vira-se para o doutor Sérgio e fala que gostava muito do trabalho dele, de toda a pesquisa que ele andava fazendo, ligando esse órgão, né, à questão espiritual, e que ele tinha que dar ainda mais 2 aulas que ele não conseguiu ministrar, e se o doutor Sérgio poderia, então, ministrar tais aulas. Doutor Sérgio, claro, eu ministro as aulas. E aí ele deu essas 2 aulas no lugar desse médico, até que um tempo depois, realmente, o médico veio a desencarnar. E próximo ao desencarne desse médico, um outro médico conhecido dele também desencarnou. Enfim, ele continuou ali os estudos que ele fazia, e aí já começava a pegar a parte de física quântica, sabe? Ele já começava a andar para outras áreas. De repente, ele chega em casa, e aí, sentado na sala, ele morava quase num kitnet, sentado na sala. De repente, ele pega o material e levanta assim, os olhos e vê os 2 médicos desencarnados na frente dele. Ele leva um susto, mas ele sabia da existência, né, da continuação da vida. E esses médicos, na verdade, viram para ele e falam o seguinte: a gente está aqui porque a gente queria que você estudasse sobre a glândula pineal. Ele, glândula pineal? Ah, não, vai lá no Instituto do Coração, na parte da anatomia, e quero que você desenvolva um trabalho a respeito da glândula pineal. Não, ele respondeu. Não, anatomia, já estou longe disso há muito tempo, já não é mais minha área, voltar a isso e pegar esses estudos, não é o caso. E aí ele deixa de lado, ele não vai estudar. Passaram-se alguns meses do acontecimento, ele está numa palestra espírita e encontra uma médica, olha que coincidência, da anatomia, e que vira-se para ele e fala: doutor Sérgio, a gente, na verdade, estava querendo, lá no laboratório, estava falando, e queria te chamar para convidar para você fazer um estudo, para você fazer uma pesquisa da glândula pineal. Ele olhou para ela e falou: não acredito, não é possível. E aí, a partir daquele momento, ele, tudo bem, agora, né? Aliás, assim, acho que já desde o primeiro momento eu já ficaria meio assim, mas ele não. E aí ele foi, naquele segundo momento, chegou lá no Instituto do Coração, na área, olha, eu vim aqui que eu vou começar a desenvolver uma pesquisa para a glândula pineal. Glândula pineal a gente não tem, não, pesquisa nenhuma desenvolvida, não, nem começa. Agora, a gente tem aí aquela lista de coisas que ele poderia pesquisar, ele, não, mas eu preciso estudar sobre a glândula pineal. E aí, acabou que, outra coincidência, ele encontra um outro médico, também espiritualista, e consegue abrir, né, o caminho para que ele possa começar a fazer os estudos dele. E ele hoje é uma das referências em glândula pineal para falar sobre esse assunto com propriedade. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra brasileiro, mestre em ciências pela USP e destacado pesquisador na área de psicobiofísica, estudou sobre a pineal, chegando à seguinte conclusão. É claro que isso é o resumo do resumo do resumo. Ele fala o seguinte: a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito-matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. Todo contato possível que a gente tem com a glândula, na verdade, com o mundo espiritual, ele está ligado à glândula pineal. Lendo também o material, eu cheguei em algumas informações, e eu achei muito interessante que uma delas é o link para eu me delinear no que eu quero falar também. Então, tinha um material que ele falava que você pode danificar a tua glândula pineal ao longo da tua vida, fazendo escolhas equivocadas no teu corpo físico. Então, você pode diminuir, estreitar, ofuscar essa glândula com escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Que escolhas são essas?
a gente vai falar sobre. Mas antes de falar dessas escolhas, já que a gente vai falar até às vezes, da contrariedade que a própria ciência se encontra, eu trouxe um trecho do material de André Luiz, que ele diz o seguinte: no prefácio de Mecanismo da Mediunidade, intitulado Ante a Mediunidade, André Luiz afirma: aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar, muitas vezes, como superado o trabalho dos cientistas que o precederam. Muitas vezes, um cientista se debruça numa causa, numa situação, numa pesquisa, num estudo. Ele consegue descobrir tal informação, só que ao longo do tempo vai se verificando que a informação é exatamente oposta. E o que acaba acontecendo, e aí eu vou entrar um pouquinho na ciência da nutrição, porque que contrariedade maior do que falar da ciência da nutrição? E aí eu vou trazer um exemplo. Que fruta é essa? Um abacate. Se eu chegar e falar o seguinte: não comam abacate, porque é uma fruta extremamente gordurosa e gordura obstrui as artérias. Está certo ou está errado? Quem acha que está certo? Gente, estou indo embora, beleza, todo mundo já está sabendo. Na verdade, é claro que não. Mas, ao longo de um tempo atrás, acreditava-se nisso, né? Não coma abacate, abacate faz mal. Não coma ovo, né? Tadinho do ovo faz mal. E se a gente parar para pensar, o que faz mal é aquele óleo que você coloca para fritar o ovo, aquilo sim faz mal. Mas o ovo, coitado. Só que o que acontece é que todo conhecimento evolui. Mas a gente não necessariamente está aberto a essa evolução. E eu vou trazer um outro exemplo. Eu assisto muitas palestras de um médico. Ele é oftalmologista, mas ele começou a entrar nessa ciência da nutrição para ver o quanto que isso influenciava até nas questões espirituais, no teu humor, na forma com que você vê a vida. Olha com toda a ligação que tem esse assunto. E aí, ele dizia o seguinte, nessa palestra: primeiro, a gente já sabe que farinha branca, que glúten faz mal. A gente já sabe que açúcar faz mal, e faz mesmo. É um grande veneno. É um veneno no nível que, se você ingere glúten todos os dias, você vai propiciar para o teu intestino a dificuldade de absorção de nutrientes. Porque o glúten, ele tem uma substância chamada gliadina que cola na parede do teu intestino e dificulta a absorção dos teus nutrientes. Ah, mas eu adoro meu pãozinho de manhã. Ah, mas eu não abro mão do meu biscoitinho. Ah, mas o biscoitinho que eu comprei, ele é integral. Tem farinha branca do mesmo jeito e açúcar. E te prejudica do mesmo jeito. Eu acho tão curioso que as pessoas às vezes começam a mudar a alimentação e botam ovo de manhã. Aí, quando dá um mês, estou tão enjoada de ovo, está 30 anos comendo pão. O pão não enjoa, mas o ovo, depois de um mês, já está enjoado. É assim que funciona. Mas, enfim, ele não veio trazer a informação sobre a gliadina ou sobre o glúten, porque isso ele entendia que as pessoas já conheciam. Ele veio trazer a informação sobre a aveia, que é tão bem falada. E aí, de repente, ele começou a fazer a palestra dizendo que ele entendia, pelos estudos dele, pelo material que ele trouxe de um médico cardiologista lá dos Estados Unidos, dizendo que a aveia, assim como a farinha branca, ela tinha uma substância chamada aveína, que é a prima da gliadina. E a aveína também dificultava a absorção de nutrientes pelo intestino. E só um adendo aqui, o intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver bem, a gente começa a ter casos de depressão, de muitas situações. Então, o intestino é extremamente importante. Se você tem dificuldade de ir ao banheiro, dificuldade de
já mostra o quanto você tem dificuldade de absorção desses nutrientes. E aí ele começou a falar, olha, a aveína também, ela é prima da gliadina e ela também dificulta a absorção de tais nutrientes. Nossa, para que ele foi falar isso? Porque as pessoas começaram a falar, a escrever, a mandar mensagens para ele, dizendo que não é possível, vamos viver de luz, porque não dá para comer nada hoje em dia, porque tudo faz mal. E aí as pessoas começaram a falar, e aí a gente vai vendo como a gente tem dificuldade de aceitar as novas informações. A gente não para nem para ler, pesquisar, entender de onde veio essas informações, não. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Nossa, mas isso não tem nada a ver. Pô, fulano come aveia a vida inteira, nunca sentiu nada. Aí começa, né? Aí começa a tentar defender e falar um monte de coisa. Nem pegou nada para ler, estudar e entender. Então, a gente já tem muita dificuldade em receber as novas informações. A gente não se abre para essas informações. E aí, de repente, ele vem com esse cuidado. E é tão curioso que, à medida que se vai evoluindo, se abrindo para essas informações, você passa por alguns posts que eles dizem assim. Eles pegam a imagem desse pãozinho, que tem gente que acha que eu estou comendo bem a beça agora. Um pão integral, com peito de peru, enfim, nossa, show. E aí, de repente, pega o abacate, e aí sempre faz esse comentário, não me conformo que de um dia ter achado que aquilo era saudável, o pão era saudável e o abacate não era. Porque tem gente que em algum momento achou isso. E aí eu queria trazer para a gente a questão da lógica. A natureza, ela oferece tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Tudo, todos os nutrientes que a gente precisa está na natureza. Mas o que a gente faz? A gente busca a praticidade que a indústria nos oferece. E o que a gente encontra lá na frente? Doença. O que a gente encontra? Diminui o nosso tempo aqui. E pode parecer simples, mas não é. Cada escolha que você faz de combustível para colocar dentro do teu corpo está fazendo diferença no todo para você. Porque se a gente compra um carro novo, a gente tem a preocupação de não parar em tal posto, porque aquele tal posto a gente já recebeu a notícia que a gasolina ali é adulterada. Mas quase todos os dias a gente come comida adulterada. Como assim adulterada? Adulterada porque a indústria não está preocupada com a tua saúde. Quando a gente fala de ciência, ela não está preocupada. Agora, a natureza está? Sem dúvida alguma, ela vem de Deus. Então, que a nossa base, se a nossa base fosse mais o que vem de Deus e menos o que vem da indústria, certamente a gente não teria como acontece um caso de câncer na família, nos amigos, no etc. Um caso de diabetes, de hipertensão, seja lá o que for. Se a gente começar a analisar, se a gente for olhar a ciência da nutrição, a gente vai ver o quanto que ela tem para trazer de benefícios para a gente. E esse benefício que eu estou falando, ele faz diferença quando a gente está aqui. Porque o que acontece? Você, quando reencarna, a gente, quando reencarna, a gente ganha um tesouro. Esse tesouro é o nosso veículo para que a gente possa estar aqui e vivenciar as experiências. Mas o que a gente faz com esse tesouro? A gente não se preocupa. Essa semana, conversando com um colega do trabalho, a gente falava sobre essa questão, veio um anúncio sobre a questão de atividade física, a importância da atividade física, de se movimentar, de não ser sedentário. E ele falou assim, olha, eu acredito nisso, concordo, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu chego no trabalho muito cedo. Aí eu falei para ele, pô, eu também não tenho tempo. Por isso que eu acordo às 4h50 e 6 horas eu estou na academia. E, na verdade, eu não quis falar aquilo para dizer, está vendo que eu faço e você não faz? Não, não é. É porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. E essa que é a verdade. Então, se a gente está falando de ciência, se a gente está falando de desenvolvimento espiritual e material, a gente tem que falar sobre algo que vai nos trazer benefícios. E esse é um deles. O que a gente coloca para dentro é um deles. E olha o que eu estou falando. Passei por esse negócio, achei interessante, quando ele diz o seguinte...
Tem alguém que pergunta, o que você acha dos médicos afirmarem que temos grandes chances de chegarmos aos 100 anos? E a resposta é ele com um copo de refrigerante na mão, seja lá o que for, suco. Eu acho que eles não conhecem meu estilo de vida. E é isso. Não dá para chegar a tal idade se eu mantenho meu estilo de vida quase como um suicídio indireto. Nossa, mas que palestrante radical. Na verdade, o que eu quero trazer aqui é que a gente comece a olhar com cuidado o que a gente faz com esse veículo tão importante, que é instrumento de evolução para a gente, dentro da nossa reencarnação. Que a gente possa olhar isso, porque se eu começo a não me preocupar com o que eu coloco para dentro, eu necessariamente coloco o meu corpo num estado tal que eu não consigo chegar, inclusive, já não tem aquela história, quando eu estou com a barriga muito cheia, eu não consigo me concentrar, quando eu comi não sei lá o quê, sabe? Toda tem uma conexão, uma relação que a gente acha que não tem, que está separado. Não está, está tudo unido. A tua saúde mental, ela também passa pelas escolhas que você faz dia a dia do combustível que você usa para você. Essa que é a verdade. Isso que a ciência diz. E detalhe, vou trazer uma frase de Hipócrates, que ele disse isso há 460 anos antes de Cristo, no qual ele dizia que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Que a gente possa olhar e começar a olhar isso de forma diferente. Eu até abro um canal aqui. Quem quiser trocar comigo, quem quiser conversar, de repente chegou para você o momento de querer mudar. Eu me coloco à disposição. Eu não sou formada na área, mas eu leio muito. E se eu puder compartilhar o que eu leio com vocês, nossa, vai ser fantástico. Porque faz diferença. Eu sou experiência, fiz essa experiência comigo, vivi na prática isso. E aí, para trazer a coisa, para deixar mais ameno, eu trouxe um vídeo. E esse vídeo, ele fala um pouco dessa dualidade, né, entre o que o mundo material, né, apresenta, se a gente pudesse ter uma conexão com o mundo espiritual ao mesmo tempo. Pode ir, DJ, do vídeo. Então, segundo o professor de Harvard, Robert Stewart, manga com leite não faz mal. Morte no Oriente Médio. Foi executado hoje, no Monte Gólgota, o profeta judeu Jesus de Nazaré. Ele foi julgado pelo Sinédrio e condenado à crucificação pelo prefeito romano da Judéia, Pôncio Pilatos. E agora vamos falar com o nosso comentarista do plano espiritual, João Moraes. Boa noite, João. Boa noite. O nosso mestre amado está de volta e a espiritualidade está em festa. Suas palavras, seus passos, seus atos, cada detalhe do que ele viveu é a maior notícia da humanidade de todos os tempos. Ele conseguia extrair do cotidiano, usando pastores, usando semeadores, agricultores, as parábolas, que são verdadeiras traduções das leis divinas das maneiras mais simples. Quando o homem pudesse debruçar seriamente sobre essa vida, a vida desse espírito mais puro que já pisou pela terra, o maior exemplo, o mais perfeito exemplo que nós temos de conduta, aí então finalmente... Obrigado, João. E agora vamos falar... Não, desculpa, eu ainda não acabei. Como o João sabe, nosso tempo é curto, não temos mais tempo para gastar com a morte desse rapaz. Como assim? Mas essa é a notícia por excelência. Evangelho significa boa nova. Não tem notícia mais importante do que... Parece que o João tem vontade de ser âncora de jornal. Não se trata disso. Eu só estou querendo dizer... Mas para ser âncora tem que saber quais as notícias são prioridades. E o âncora desse jornal ainda sou... Não, mas eu queria falar mais... Política. Vazaram novas gravações autorizadas pela Justiça envolvendo 2 prefeitos. Temos a transcrição. Abre aspas. Você tem alma de pobre, Pilatos. Monte Gólgota. Aqui é como se essa crucificação tivesse sido em Maricá. Aquele lugar é uma... E ele disse um palavrão. Outro palavrão e outro palavrão. E agora o nosso jornal vai fazer uma grave denúncia. Na verdade, foi descoberto no Rio de Janeiro. Eu trouxe a ideia, né, da gente poder brincar um pouco, né, e falando desse contato. Mas se a gente olhar a postura prepotente, né, não, que quem é âncora sou eu, né, a gente tem às vezes um pouco da ideia do que a ciência às vezes, em algumas situações, ela traz como eu detenho tal conhecimento, o conhecimento é meu e eu é que tenho que divulgar. Por isso que nesse slide, no próximo, eu trouxe falando que só os tolos sabem de tudo.
Os sábios aprendem algo todo dia. E é curioso porque você precisa estar aberto a aprender. Você precisa estar aberto a querer o conhecimento, porque é isso que faz diferença na nossa vida. Porque se eu chego aqui, vamos imaginar, se eu chego aqui e a gente começa a falar sobre as questões espirituais, falar no teu desenvolvimento espiritual no dia a dia, naquilo que você pode conquistar, e se eu começo a ter uma postura prepotente diante disso, a primeira coisa que acontece é eu me fechar para aquelas verdades, para aquelas informações e para aquele conhecimento. Uma vez que eu me fecho, eu dificulto o meu aprendizado, eu boto ele mais lento, essa que é a verdade. Tudo bem, cada um tem o seu tempo. Mas aí a gente vai pegar, da mesma forma que as pessoas começaram a criticar a questão da aveia, porque é como se você tivesse um conhecimento de anos, aquilo você sempre soube, e de repente chegou e fala assim, olha só, mas não é isso não. E você meio que se revolta, porque como assim? O conhecimento eu tenho, não é assim não. E a gente não tem a humildade para se abrir para o novo, essa que é a verdade. A humildade para se abrir para uma informação que muitas vezes pode ser útil para você. Muitas vezes é aquela informação que você precisava para fazer diferente. E aí, de novo, a gente cai no orgulho da humanidade. De novo, a gente cai num processo de que eu preciso desenvolver a minha capacidade de ser humilde, de olhar de forma diferente e me abrir para isso também. Por isso que talvez, quando eu venho para cá e preciso trabalhar, em determinadas profissões, isso ainda está muito mais evidente. O próprio médico em si. Eu costumo falar para minha mãe, o médico ele entende, é óbvio que se estudou muito para aquilo, ele vai entender muito de corpo humano, sem dúvida alguma. Mas aí eu fico vendo, tem um médico que a acompanha, a minha mãe tem fígado gorduroso, e ele, de repente, deu para ela, porque ela precisava de vitamina C, tomar suco de laranja com sei lá o quê. A frutose é uma das piores coisas que existe para quem tem esse tipo de doença. E aí eu fiquei vendo, se eu chego para ele e falo, nossa, mas você deu isso? Eu fico imaginando eu, leiga, poder questionar a autoridade de um médico. E é isso, quanto mais a gente lê, mais sim, a gente está apto a questionar, sim. Eu não estou dizendo que aí por outro lado a gente tem a postura de prepotência, claro que não. Mas que a gente se abre, busque tais conhecimentos. Porque isso vai nos ajudar. Afinal de contas, as escolhas nós fazemos todos os dias. Quando a gente acorda, eu faço a escolha se eu quero fazer uma oração ou não. Eu faço a escolha se eu quero comer um pão ou um ovo. Eu faço a escolha se eu quero... Enfim, qualquer escolha passa por mim. Não vai ser o médico que está te acompanhando que vai falar, não, agora você tem que fazer isso, agora reza, que vai te ajudar no seu processo. Não, a escolha é tua. Então, assim, que a gente possa começar a buscar essas informações para que a gente, de alguma forma, porque fato que a gente vai se beneficiar. Então, se eu puder juntar o que eu tenho aqui dentro da casa espírita, que é o conhecimento espiritual, o contato com a obra de Jesus, com esse amor que ele transmite em cada palavra do Evangelho, quando a gente lê, sabe, aquele sentimento, a forma com que ele se coloca, as parábolas. Nossa, que alimento espiritual importante para que a gente possa ter no nosso dia a dia, sem dúvida. Mas que a gente também se abra para a ciência e que a gente possa olhar que por trás disso tudo tem ainda, porque a gente ainda está na matéria, de que forma eu vou experimentar esse processo todo? Às vezes a gente fala de longevidade. O meu pai, ele desencarnou com 95 anos. Foi bom ter meu pai durante todo esse tempo. Mas, sem dúvida alguma, não foi bom vê-lo tão doente durante tantos anos. Então, eu fico me questionando, poderia ter sido diferente? Não sei.
mas, sem dúvida, algumas escolhas talvez tenham levado a certas consequências. A gente costuma falar, por exemplo, no histórico familiar que a gente tem lá na minha família, de muita aterosclerose, ou seja, obstrução nas artérias. Tanto é que a minha tia morreu assim, o meu pai, boa parte da família dele. E aí já começa a ciência a mostrar que você não é escravo da genética, que existe algo chamado epigenética, que você é fruto, na verdade, das escolhas que você faz no teu dia a dia. E que, quando você reencarna, o teu corpo montadinho para você, ele pode ter essa chavinha dentro de você, mas que ela vai ser ativada dependendo das tuas escolhas diariamente. Isso não é muito mais justo? Para pensar. Olha, eu sou apaixonada por bolo, mas eu não vou comer porque eu sei, aqui tem açúcar, isso aqui vai me fazer mal. Eu vou me privar daquilo. Em consequência, eu ganho mais saúde. Em consequência, eu não ativo aquela chavezinha que vai me fazer encontrar com a doença. Então, se a gente analisar, é muito mais justo do que pensar que nós somos escravos de algo que minha família tem e não tem jeito. Posso fazer o que for que eu vou desenvolver tal doença. A gente não está falando aqui de situações que a gente precisa enfrentar. Mas a gente está falando aqui de escolhas que talvez as suas escolhas vão fazer diferença no final desse processo. Então, que a gente possa olhar de forma diferenciada. Para fechar, eu trouxe esse textinho de Emmanuel, que ele diz o seguinte: cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Pensa lá, gente. Transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante. Se eu for falar nesse trabalho incessante, é um trabalho de estar atento a todo momento, mas muito atento. É um trabalho de... sem contar que a gente, por muito pouco, a gente sai do nosso estado de aparente paciência para uma irritação gigante. Mesmo que a gente não demonstre, mas às vezes está ali, ó. Nossa! E aí a gente está com aquela vontade de botar para fora, de falar. Então, ou seja, eu preciso ficar vigilante todo o tempo. E aí eu fico lembrando de Chico falando que, nossa, eu não sei como que a gente consegue ficar, tem gente que consegue ficar sem orar, né, o dia inteiro. Se Chico precisa orar o dia inteiro, nossa, gente, eu acho que esse é o estado normal, né, 100% do nosso tempo. Porque a gente ainda, né, tem ainda sentimentos muito contraditórios. O fato é que a gente começa a estar atento a isso. E por estarmos atentos, a gente começa, talvez, a se controlar muito mais. E o que vai fazer diferença é que nos momentos que a gente não consiga se controlar, que a gente possa se perdoar e entender que Deus dará sempre um novo dia para que a gente possa fazer diferente. Obrigada, gente.